Olá, que prazer estar com você novamente. Nosso podcast Sabe as Mulheres no ar. E olha, esperando que você fique até o final para assistir esse tema interessantíssimo. Estamos mais uma vez aqui, dessa vez reunidas nós Nós três. três. Deise Mary, Jardilene Martins, porque é sempre um prazer estar com vocês, meninas. Que bom, Nós né? também. Para nós também. Pois é, gente. Olha, muito amor que a gente faz isso aqui, trazendo temas que a gente sabe que são muito importantes, interessantes, traz conhecimento. E esse é uma coisa que não sei se está na moda, se é uma coisa que já se tornou um hábito, as pessoas estão começando a ter essa visão diferenciada do que é uma mesa posta, porque era uma coisa meio de luxo antes, a gente já era coisa de luxo, né? E hoje as pessoas estão entendendo que é uma coisa que traz, tem um sentido importante nesse momento que a pessoa está à mesa, né? Em família, principalmente. E olha só como nossa mesa hoje ficou bonita, né? Ah, Florida. A gente está no estúdio Incast, que é sempre um prazer também. Um abraço aí a quem faz o estúdio Incast, o Manuel, que está lá na operação ali, né? Sim, sim. E também ao Bertrand. Um prazer estar trabalhando com vocês. E a gente trouxe, então, a Juliana Silva, que para falar um pouco sobre isso, né? Mesa aposta, nos orientar sobre isso. E também a gente vai ter uma palavra abençoadora com Deise Mary Costa a respeito também desse tema. Não sei nem se é esse tema. Não, não. Já estou chutando. Não, Envolve, né? interessante que é sobre uma mesa. Mas É? diferente. Bom, Tá. mas enfim. Eu sei que você vai ser edificado, como eu também vou ser, se Deus permitir assim. Então, Juliana, que bom estar com você aqui. Seja bem-vinda ao programa Sabe as Mulheres. Olha só, é um tema que a gente tem curiosidade, porque não basta, né, a gente aprender a fazer uma mesa posta, colocar uma mesa tudo direitinho. A gente quer saber o sentido disso e eu tenho certeza que você vai nos ajudar em relação a isso, tá? Seja bem-vinda. Com certeza. Silvia, muito obrigada, meninas, pelo convite. Muito feliz, né? Assim, de início eu acho que esse tema, eu sou apaixonada pelo que faço. Coisa boa. E aí começo falando, né, dessa forma, porque a mesa posta, ela tem um significado a mais, né? Não é como eu sempre falo para as pessoas, não é simplesmente só um tecido sobre a mesa, não é uma peça que, qualquer, eu vou decorar a mesa. Ela não tem esse real sentido só, né, apenas. Uhum. Ela tem o enlace da comunhão, né, da palavra, da conversa olho no olho, de trazer, né, aquela conversa sadia, a palavra do Senhor mesmo, em volta de uma reunião com amigas, seja com convidados, né, ou até mesmo com a nossa própria família. Então, em 2019, né, começou aí naquele boom da pandemia, onde todo mundo, né, estava se reajustando. Mas Pois não. não, eu queria Falem perto do microfone. só interromper um pouquinho, porque eu queria antes apresentar você, antes de você Sim. contar um pouquinho a sua história, tá? Certo. A Juliana Silva, ela é corretora de imóveis, ela tem um Opa! canal no YouTube, que é o Docilar da Julie, Julie com Y, e tem o canal no Instagram, que é o Mesaposta, _ Amor e Lar. O Amor e Lar com Y aí também. Aliás, é Y, né? É isso, amor. Bom, Juliana, e você tem coisas assim diversificadas, porque é corretora de imóveis e também trabalha com mesa aposta. Daqui a pouco eu quero saber o porquê de uma coisa com a outra, né? Mas Claro. antes a gente quer fazer uma oração para começar. Jardilene Martins, que está toda bonitona, de Tá, cabelo poderoso aí. Eu sabia que você tava para Argentina, Paraguai, Chile. Poderosa. Ela já me botou até no Chile. Minha gente. Mas ela é uma mulher que conhece Que gosta de muito, viajar, assim, né? Ela chegou lá, eu fazendo exercício físico essa semana, me entregou para todo mundo. Vai queimar os exercícios das picanhas do começo na Argentina. Meu Deus, eu digo, Comeu Deus me muita mata. picanha na Argentina. Picanha argentina tem que fazer exercício. Mais exercício, já pensou? Gente, antes de orar, eu também queria pedir a vocês ainda, porque todo começo, eu e Deise, a gente passa aqui para lembrar vocês. Não esqueça, às vezes vocês assistem a programação, gostam, mas esquecem de deixar o like, esquecem de se inscrever. Ativar o sininho e
compartilhar com as Compartilhar. amigas. Então, ajuda aí o canal, né? O YouTube entende que se você compartilhar, se você deixar seu like, se você se inscrever no canal, o tema está interessante para você e esse tema de hoje é muito interessante. Nós mulheres gostamos muito, achamos muito bonito uma mesa posta. É verdade. Então, começa já assistindo, deixando o likezinho aí. E depois que você assistir e gostar, você manda para as amigas, compartilha lá. É isso. Então, vamos começar orando, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui nesse canal de YouTube. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender e transmitir para outras pessoas, Pai, tanto o conhecimento, Senhor, técnico, científico, de saúde, tantas coisas que nós temos trazido aqui e que vamos ouvir aqui também agora. E também, Senhor, o conhecimento espiritual que vamos ouvir também hoje e todos os nossos programas. Então, essa oportunidade que está aberta aqui para todas as pessoas que quiserem ouvir, Pai, que sejam alcançadas pelo teu amor, pelo teu carinho, através de mesa posta, através da tua palavra, através do teu cuidado. Então, Senhor, fala aos nossos corações e o coração de quem também está escutando essa mensagem. Em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Desculpa eu ter interrompido vocês, eu já Sem estava problema, entusiasmada com a tá? sua história aí. Não. E a gente aproveita então para falar um pouquinho do mês de maio. A gente está gravando esse podcast, na verdade, no mês de maio, que é um mês significativo, né? Sim, Deles, é. que fala de família, é o mês da família. E como é importante esse tema para as famílias, porque muita gente negligencia esse momento de uma refeição, de estar à mesa, né, com seus familiares. E a Juliana, ela vai contar um pouquinho do porquê isso, porque não é só um luxo. A gente tá vendo, ela fez uma coisa simples aqui, mas já dá um toque diferente, não é? Não é aquela coisa do dia a dia que às vezes a gente relaxa e, né? Você já pensa um excelente café, um pedaço de dá bolo vontade. também, né? Pois é. E na Bíblia, a mesa tem significado profundo, né? Lugar de comunhão, relacionamento. A gente sabe que em vários trechos da Bíblia a mesa está presente, A mesa está né? presente. E só que na cultura moderna há um esvaziamento da mesa nas refeições, né? No Brasil, por exemplo, 40% das famílias, isso foi um dado que eu peguei lá na internet, não sei exatamente quem foi que fez essa pesquisa, mas Justamente. diz que 40% das famílias não participam do jantar juntas e 70% das famílias fazem refeições com a TV ligada. É muito comum mesmo. É verdade. Às vezes a gente até faz um prato e É vai lá para muito frente da comum. TV. Só que isso, a gente perde a essência daquele momento em família, momento de comunhão. E aí eu queria saber da Juliana, você passou por alguma coisa marcante na sua infância ou na sua adolescência? Não sei, alguma coisa que marcou você e que te levou a se interessar por esse tema, Juliana? Com certeza. Também, né? Só que aí começou em 2019, né? A gente sentiu justamente essa necessidade, a gente viu o crescimento das pessoas, né? Voltando à comunhão da mesa, muitas mulheres aí se posicionando, de fato. E na minha infância teve, sim, alguns momentos marcantes, mas hoje, né, com a família já formada, então eu enxerguei esses pontos, não, eu tenho que fazer a diferença, né, no meu lar. E aí eu comecei, diante desse cenário, né, começou bem lá no início, em 2019, e eu disse, não, eu vou fazer a diferença, não só no meu lar, mas nos lares de muitas outras pessoas. Sim. Né? E meio assim, a situação bem difícil, muitas pessoas estavam extremamente desesperadas, estavam em outro cenário. Mas Deus tocou no meu coração e dizia assim: não, eu vou fazer algo diferente que não seja só voltado para a venda, mas sim tem um propósito. E aí isso me inquietou. E até que eu comecei, né, a fazer, e o Instagram, né, as redes sociais, elas vêm como um ponto positivíssimo, né, nesse âmbito, porque a gente, né, faz uma divulgação, a gente espalha aí para várias pessoas. Então, quantos lares, hoje tenho vários testemunhos lindos de casamentos restaurados, feedbacks de clientes naquela época que retornavam com mensagens assim lindas, agradecendo pelo real sentido,
desde a embalagem até o tecido, chegava nos lares, né, na casa dela e disse assim, Ju, obrigada, eu consegui fazer uma mesa posta e reatei meu casamento. Minha filha amou, no dia do aniversário dela, eu ter feito uma mesinha posta. Então, minhas amigas também. Então, eu sentia que tinha algo diferente ali. E aí eu disse, não, Senhor, esse é o meu propósito. E comecei a entender que, de fato, era aquilo que... A minha inquietação, né? Então, eu entendi claramente que a mesa posta, ela não é só um tecido sobre a mesa, como eu falei anteriormente. Ela tem um propósito gigante, para quem realmente entende, de comunhão mesmo, do principal convidado de honra, ser Jesus, né? O Senhor, ele está ali presente. Porque é um momento que a gente chama uma amiga para a gente trocar, né? Aprender mais de uma palavra, a gente trocar mesmo uma conversa sadia, um conselho, não é verdade? Então, essa conversa olho no olho. É que eu estou tendo aqui com vocês, né? Uma conversa muito singela, falando de fato o que é isso aqui, não só para mim. E aí, meu esposo, ele já era corretor, né? Já atuava na âmbito de vendas junto à corretagem. E eu, dona do lar, né? Cuidava da minha filha e justamente saí de um CLT e fui cuidar do meu próprio negócio, né? Tinha um propósito, mas ali tinha também uma renda extra para mim. E aí eu disse, não, é isso aqui que eu quero. Ter mais tempo de qualidade para minha família. E eu não só fazia, mas eu sempre também pratiquei. Porque antes da gente levar a mensagem para as pessoas, a gente também tem que atuar, né? A gente tem que se posicionar. E aí, mesmo em casa, em alguns momentos, eu chegava, fazia uma mesinha para o meu esposo, acordava, sempre tenho o hábito mesmo de preparar a mesinha posta, antes do café, antes do almoço. Dentro de uma vida tão corrida que a gente tem, né? Então, o que é a gente demonstrar o nosso amor em gestos? Então, eu não, faço isso sempre. E aí houve a necessidade, né, da gente de migrar para a corretagem, né? E hoje meu esposo somos donos do nosso próprio negócio, mas o Mesa Posta, ele continua no propósito. O propósito de estar onde? De estar nos lares, continuar e permanecer nos lares das pessoas. Eu vi no seu Instagram, é bem inspirador, porque você faz uns vídeos bem delicados, Isso. às vezes não fala quase Não falo nada, quase nada. mas só o fato dela estar montando ali Isso. já mostra um carinho. É uma coisa que eu sei que a gente é um tema que é bom falar, mas a gente sabe que a maioria não tem tempo às vezes, ou Não pelo menos tem. não acha tempo, não coloca como prioridade. Eu sei disso porque Isso. minha vida toda foi assim. Eu não tive nem essa educação na minha casa Na com meus infância. pais, não tinha essa coisa de mesa arrumadinha. E eu também não passei isso para meus filhos. Eu lamento muito que não passei isso para eles, porque hoje, graças a Deus, eu estou até conseguindo fazer uma refeição junto com minha mãe e meu filho. E como é E como é saboroso, bom, né? Às vezes eu quero fazer Tem outra coisa, eu digo, não, eu tenho que aproveitar esse momento agora, né? Aí eu tô lá, eu tento arrumar da maneira mais adequada possível, não assim tão chique, mas de uma maneira que não é como antes, que às vezes eu jogava o saco de pão na mesa, uma vasilha sem, sabe como de é? todo Coisa jeito, sem, né? de todo jeito. Isso. Hoje eu tenho mais esse cuidado, né? Em dar mais trabalho, a gente lava mais pratos e tudo. Mas como é bom a gente ver aquele momento, né? Eu Vale quero a até pena, falar né? com as meninas, porque eu sei que cada um aqui tem suas peculiaridades. Por exemplo, Jardilene é uma pessoa muito ocupada. Ela não sei como ela consegue administrar. E tem 3 filhos que ainda moram com ela, né? Acredita. Você ainda consegue fazer pelo menos uma mesa assim, reunida? Não sempre, mas eu consegui, principalmente assim, no aniversário dos meninos, eu procuro fazer no café da manhã, eu faço aquela Bandeja. aquela bandejazinha para sim, servi-los na cama, mas na hora do almoço é um almoço todo especial, que assim todos já querem, assim, é um chester, batata frita, feijão verde, coisa que eles sabem, feijão refogado, tudo que eles gostam, vai à mesa posta, tem que vir todo mundo para a mesa. Porque para você conciliar hoje, né, adolescentes e jovens, porque assim, a minha faixa etária, assim, tem adolescente e já tem jovem também, então gente já trabalhando, que tem horário, um sai de manhã cedinho para a escola, outro sai mais tarde, então assim, Não é tão difícil, fácil, né? porque quando é todo mundo pequeno, né, você acorda num horário só, você organiza todo mundo,
Mas eu sempre gostei, assim, não, hoje eu tenho, assim, uns caprichados em casa, mas, assim, logo no começo eu não tinha. Mas eu me lembro quando você falou assim, suja mais louça. Porque quando eu casei, eu morei 2 anos na casa da minha sogra. E uma vez ela saiu, eu fiquei só, eu e o meu marido. Então, assim, eu fiz um almoço, cada coisa na sua travessinha, assim, de inox, na mesa, sabe? E só para nós dois. Mas eu sujei muita louça para deixar tudo bem arrumado. E quando ela chegou do passeio, eu não tinha lavado a louça, ela disse, meu Deus, como 2 pessoas conseguem sujar tanta louça. Então, às vezes as pessoas pensam mais nesse lado, né, do trabalho, mas é tão prazeroso você fazer uma comida, porque a hora da alimentação é prazerosa. E você poder sentar tudo à mesa, você não é se servir o outro. É gostoso demais. Digamos que é um investimento. A gente É está investimento. trabalhando no investimento. É um investimento. Desde que tem uma mesa lá na casa da filha dela. Maravilhosa Que aquela a mesa dela é uma mesa maravilhosa. Sabe? Cabe umas 40 pessoas. Dá vontade adoro. de ficar. Porque lá eles têm essa coisa do acolhimento, assim, que eu acho maravilhoso, sabe? É A lindo, família é dela. Cabe sim. E uma Chega mesa 10 linda, pessoas, eu acho que vai se encaixar ali. com azulejo. Mas assim, na juventude, na adolescência, eles crianças crescendo, meu falecido marido, eles dois, a gente fazia as refeições juntos. O jantar, porque ele trabalhava, ele era, né, de marinha, ficava o dia todo fora. E quando ele vinha, eu fazia a janta, aí eu colocava não em travessa de inox. Mas, assim, né, sujava, porque geralmente, eu vou falar a verdade, eu botava as panelas. Que é normal, Na né? mesa. A gente como mulher. Botava sujar as um panelas na mesa e ali nós 4, a gente sempre fizemos essa refeição juntos. E no final de semana juntos também. E hoje não tem mais esse tempo, né? Hoje agora eu moro com a minha filha, coisa e tal, mas os meus 2 netinhos, eu boto eles juntos para almoçar. Aí eu boto um paninho de mesa para cada um, eles sentam um do lado do outro, um de frente para o outro, às vezes briga e tal, mas estão ali comendo, falando, para criar isso. Porque a vida é corrida, né? Agora, minha filha trabalha, meu genro trabalha, eles estudam, mas assim, no almoço eu sempre faço. Agora, eu na minha casa, a gente teve um longo período, e detalhe, até bem mais tarde, assim, já as crianças grandes, eu que botava a comida de todo mundo. Não acredito. Não A acredito. gente sabe que não é fácil, não. Mas foi um período tão gostoso que passou. Justo. E você não sabe para onde que foi aquele tempo, né? Mas eu acho bonito, assim. Só que eu, para ser sincera, não tenho essa criatividade de fazer uma Eu mesa. também não tenho, não. Tão Eu lindo. faço o basicão. E ainda se eu Eu deixo- comprar, suplar, Aham. eu faço uma misturada. Então, eu preciso, assim, Tem aprender. que olhar o Instagram. Com certeza. Verdade. Porque às vezes não é Vou questão soltar de mais luxo, assim, de vídeos. comprar coisas glamourosas, Não caras. precisa. Mas com o simples é possível fazer algo delicado, né? Com E certeza. demonstrar, eu acho que o principal é demonstrar que você está O fazendo com afeto, carinho, né? Isso. Para as pessoas. É isso que você instrui, né? Através do seu Instagram e eu acredito que no YouTube, que eu dei só uma olhadinha, assim. Isso. E eu vejo hoje, assim, por experiência, né, o meu lar, o meu próprio lar transformado. Uhum. Porque hoje, né, vocês falando um pouco assim, de viagem, de família, né, de casa, lá tem uma mesa gigante. Então, assim, Tem. hoje, quando a gente viaja, a nossa família viaja, eu já vejo logo, tem mesa, porque eu faço questão de levar os itens, se lá não tiver, às vezes é um Airbnb, não tem problema, leva as mesas. E ali eu aproveito o máximo aquele ambiente, aquele momento entre nós, que é único, que passa muito rápido, principalmente Passa. com os nossos filhos. Então hoje eu tenho um olhar mais profundo voltado para isso, porque a minha filha hoje vai fazer 8 anos. Então ela olha assim para a mamãe, ela diz, mamãe, a mesinha posta, então ela me ajuda, ela já coloca Ah, um que paninho. bonitinho. Então vê como é a inspiração, até onde ela chega, né? E aí eu preparo a mesinha, né? Uma noite anterior. O que é que eu faço? É corrido de manhã,
extremamente corrido. Na verdade, quem tem criança pequena, tô nessa fase ainda, e aí eu já deixo pré-montada a mesa à noite, para de manhã a gente eu só sirvo o café da manhã, né, pra gente, mas antes a gente faz, tem ali o nosso momento de comunhão na mesa, a gente toma um café com calma, né, sem aquela correria, sem aquela... Ali é o momento da gente, né, dos três, né, sou eu, meu esposo e ela, então ela vai crescer entendendo o real significado desse momento com a gente. Então, hoje eu já estou tentando puxar mais para o almoço, mais para a janta, sabe? E aí, todo aquele momento eu filmo e coloco lá no Instagram. Não é para impulsionar mesmo as meninas a verem, as famílias, assim, que delícia, como é que ela consegue? Eu também tenho uma vida extremamente corrida. Extremamente. Não vou dizer a você que é fácil, não é. Mas se a gente não se posicionar e também não se esforçar, onde é que isso vai levar? Não é verdade? Então a gente tem que se posicionar como esposa, como sacerdote do lar mesmo, né? O sacerdócio do lar, ele não vem só para homem, vem também, né, para a mulher sábia, que edifica, que transforma. E é nesses pequenos detalhes que a gente tem que fazer a diferença. E assim, glória a Deus por isso, porque eu vejo o quão, não só para as pessoas que me acompanham no Instagram, mas para as amigas, a família, né, quem convive mais comigo, o quanto que só o ato de estar fazendo, de praticar, como impulsiona as que vivem, né, ao redor. É verdade. Porque olham para mim hoje e dizem assim: ah, é você que é a corretora que faz a mesa posta? Sou eu sim. Então hoje eu levo isso para os clientes que compram o lar com gente. Então, a entrega de chaves, olha que privilégio o meu fazer parte da realização de um sonho de uma família e poder dar a ela um mimo, que eu considero assim um mimo, com afeto, com carinho. Então, quando eu comento na entrega de chaves desse cliente o real significado, né, do mesa posta, eles ficam assim: meu Deus, como eu sou, né? Então você Tem juntou isso. a venda de imóveis com a mesa posta? Com a mesa posta. Quando você Hoje vai para os lares dos nossos clientes. Coisa linda. Imagina você comprar, como eu acabei de falar, né? Compram lá e recebem um kit de mesa posta. Os clientes ficam assim maravilhados e eu mais ainda, né? Porque é muito afetivo. Né? E tem uma mensagem muito importante isso aqui, né? Levar mesmo a palavra de Deus naquele momento, uma mensagem que toque, né? Que vá para o lar de fato. Coisa boa. Né? Então, E me fico diga, muito feliz. é você que faz isso? Sou eu que faço. Eu faço do guardanapo, porta-guardanapo, ao crochê. Então, desde os 12 anos que eu faço crochê. Então, por isso que, se eu for contar aqui, leva muito tempo. Mas, assim, desde os 12 anos que eu faço crochê. Então, surgiu a pandemia, teve toda aquela mudança pra gente. Então, eu vi uma oportunidade de levar o propósito mesmo divino de Deus, que ele tocou no meu coração, que é todo fazer isso aqui. Diz assim, não vai ser uma fonte de renda para mim naquele momento, mas vai ter algo a mais. Não vai ser só a venda. É uma empreendedora que usa esse seu dom. Isso, né? é um dom, exatamente. É um dom divino, é um dom que Deus me presenteou. Então, eu faço jus a esse presente maravilhoso, a esse privilégio que o Senhor me concedeu. Muito lindo. E existe, eu não sei aqui no Brasil, mas tem um escritor norte-americano, eu acho que é Ted Tripp, o nome dele, que ele escreveu sobre educação de filhos. Eu não sei se você já leu, né? Que ele escreveu Educando Crianças Geniosas, foi o primeiro livro que eu li dele, mas ele também escreveu Educando Meninas e Educando Meninos. E no livro dele tem uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, que as crianças que participam à mesa com os pais das refeições, elas se envolvem menos em crime. Elas conseguem formar famílias mais felizes, são pessoas que têm bom relacionamento. Então, assim,
ele traz toda a pesquisa lá nos Estados Unidos, o percentual que a diferença de crianças que têm o costume de os pais sentarem à mesa reunirem. para fazer pelo menos uma das refeições, Uhum. e as crianças que os pais não têm esse costume. São crianças mais violentas, crianças que se envolvem mais no futuro de ser crianças agressivas, crianças que se envolvem em crimes, crianças que, assim, nós cristãos, nós damos muito valor a isso, né? Então, são crianças, até que a gente pensa, não tem nada a ver, a gente pode pensar, mas são crianças que se envolvem com pornografia e sexo mais cedo, se elas não têm o costume, esse hábito de sentar à mesa e a conversa com os pais. Acho que é o vínculo, né? É o fato de você trocar uma conversa, você A ter comunhão, a união. A né? comunhão. Você sabe que não é fácil. Por exemplo, quem tem uma criança, você já vai Isso, educando como ela está isso. fazendo com a filha dela. Agora, E você, de repente, um adolescente, você querer Puxar trazer. é mais muito difícil. é mais muito difícil. Então, assim, eu indico para todos os pais, olhe, leiam esse livro, Educando Meninos, se você tem menino, Ai, deve ser e Educando maravilhoso. Meninas, se você tem menina, porque ele é maravilhoso, esse Maravilhoso. livro, assim. Eu já posso E, imaginar. e ele tem pesquisa, ele é um escritor muito bom. Coisa Agora, boa. Juliana, como é que a gente faz? Por exemplo, eu sei que já existe um mercado Uhum. para esse segmento de mesa posta, né? Gente Sim. que vende essa parte do. Como é que chama isso aqui? Do suplar. Suplá. É jogo americano, né? Mas jogo muitos conhecem como americano, suplar. com as louças combinando, as coisinhas bem, bem bonitinhas. Existe um mercado para isso. Sim. Graças a Deus, porque tem muita gente, inclusive você, que está fazendo isso. Nós temos uma amiga da igreja, a Ivana, né? Ivana trabalha com Grande isso abraço, também. Ivana. Um beijão para ela. Ela também faz esse trabalho, faz uma coisa que crochê, ela né? mesma faz. Não é com crochê, o dela é com tecido. Com tecido Tecido. e acho que aquela base de MDF. de MDF. Ai, Fica lindo. tudo muito bonitinho, muito delicadinho. Ela fazia cada E é um uma de coisa Natal. simples, né? Lindo. Coisa simples, mas que dá um efeito, né? Sempre que eu ia tomar café à tarde com ela, eu ia fazer uma visita, fazer uma oração. Aí, quando chegava lá, A eu mesinha fazia posta. aquela mesa É. maravilhosa. É uma Aí, delícia. E é muito lindo. É lindo. Você se sente especial, não é verdade? Justamente, né? Sente E especial. você vê assim, uma mesa posta, arroz e feijão. É. É uma coisa que dá uma vida ali. É. Sabe? É muito lindo. Tem mais sabor, né? É. Hoje, inclusive, vou até falar para vocês também esse testemunho, que é bem legal. Maria Júlia, minha filha, ela tem 8 anos, certo? E aí, como cristã, eu também, né? Como sábia e dona do lar, eu olho muito para esse cuidado mesmo espiritual, para ela que ela cresça mesmo, aprendendo da palavra desde pequena. E aí, no devocional, né? Geralmente a gente fazia à noite. Eu disse, não, eu vou tentar reeducar ela para que ela faça no período da manhã. Como? E a mãe, ela tem suas estratégias, não é verdade? Senão, vou deixar a mesinha posta toda pronta à noite. E aí, de manhã, acorda cedo, antes de ir para a escola, acorda bem calma, tranquila. Senão, agora a gente vai tentar fazer o devocional de manhã, antes. Aí eu explico para ela o porquê, ó. O nosso primeiro respirar, o nosso fôlego, primeiro fôlego de vida, assim que a gente acorda mesmo, é para o Senhor. Então, a gente vai aprender da palavra, certo? Aí ela tá virando a rotina dela, né? Puxando agora para quê? Para o período da manhã. Primeiro Cria o despertar, hábito, cria né? o hábito. De noite, antes de dormir, ela não dorme sem fazer o devocional. Se a gente for para algum evento, fazer qualquer outra coisa, ela não consegue dormir. Mamãe, mesmo que eu esteja lá cansada, né? Que tem dia que a gente tá só Jesus. Mas aí, ela, não, mamãe, meu devocional, vamos fazer. Aí eu espero, ela faz tudo certinho. Eu tô tentando puxar para o período agora da manhã, para ser a leitura mesmo bíblica, né? O alimento. O né? alimento, isso, o primeiro alimento. Começar com o alimento. Justamente. Isso. Agora, para as pessoas, por exemplo, que não têm, às vezes, recursos, dizem, eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas, não sei o quê. O que é que você sugere que faça? Ou que mude o hábito, por exemplo, como a gente falou que botava panela na. Panela, ou um saco de pão, aí bota aqueles pratos lá, tudo, de copo de
De geleia. Geleia, né? De requeijão. Nadir Figueiredo. Mas já se compra agora até as panelas de inox para vir com ela e botar na já mesa chique, já no né? teu trabalho. E tem que botar a travessa, Mas já tem gente, coitado, diminui. que tem Que isso. não tenha, é exato. Você dá algumas dicas de transformar esse momento, mesmo que seja uma das refeições, nesse momento mais mesa posta, mesmo que seja uma mesa posta bem simples, como é que você sugere? Gente, a mesa posta não necessariamente precisa ter, né? Ah, é muito chique, não vou não vou poder ter isso aqui, eu não vou. Ah, é muito trabalhoso, né? Enfim. Mas tem aquelas louças mais simples que a gente usa na diária, não é verdade? Até mesmo aquele copo Nadir Figueiredo. de figueira, Requeijão, pronto, tudo certo, não tem problema. Mas ele usado da forma correta, às vezes é só a posição mesmo dele, sabe? Dos itens. Faz a diferença. requeijão. Olha. É. Existe aquele Vamos jogo. supor, não tenho guardanapo, certo? Não tenho essa xícara. Só tenho um prato. Coloca aqui o garfo, a faca, o copinho, simples. Tudo certo. Não tenho o jogo americano, também não tem problema. Mas só as posições mesmo dos itens já a mesa monta. Mas Então, um detalhezinho, assim, por exemplo, de uma florzinha já dá uma diferença, né? Não, mas para quem tem, né? É. Coisa em casa, simples, eu né? faço isso, ó. Hum. Uma dobradura, faz uma dobradura. Tem vários modelinhos ensinando como fazer uma rosa. Ah, eu não sei dobrar guardanapo. Faz isso, coloca. Uhum. Decora assim, fica a gosto mesmo. Mas assim, o seu toque pessoal mesmo é que vai fazer a diferença na mesa. E aí, se não tem esses itens de tecido, né? Não tem nada para decorar. E aí posiciona mesmo da forma correta. Inclusive, eu vou estar soltando mais vídeos lá no Instagram, justamente dando essas dicas, né? Eu sou muito cobrada a respeito disso. Um guardanapo de Mas eu vou papel. papel. Quem não tem toalha de papel. Quem não Justo. tem guardanapo de toalha. Isso. E assiste a Ju lá no Instagram, porque ela vai dando as Vou dicas dando e as ela vai dicas. tendo ideia. Um jeito, né? Só Assim de que jeito. vai ajustando. E existe também um jogozinho americano, né? Que vende que o preço até é É bem acessível, que baratinho, você é. compra e... Nessas lojas bem populares. É, Lá tem, ali em Tambaú, né? Naquela feirinha, tem aqueles que parecem como é que fala? passadeira. Caminho, uma passadeira. Caminho de mesa, isso. né? O pessoal chama É. passadeira. É. Também é muito utilizado, né? Agora disse que não é. Por exemplo, se você usar um negócio daquele, você já não usa Não precisa. É, né? Porque senão Tem fica muita informação, tem umas- entendeu? umas E assim, dicas assim. Julie, né? Sim. Vamos supor, Juliana. Júlia, se, por exemplo, a gente quisesse dar uma festa, aí eu ia receber uns 30 convidados, eu queria fazer uma mesa, eu não tenho nada. Você teria como ir, dar Alugar. você ir e montar na casa das pessoas? Eu queria saber. Consigo montar. Agora sim, como o âmbito foi voltado, né, desde o início só para venda, a parte da locação eu ainda não dos itens, certo? Entendi. A gente ainda não consegue atender, porque é uma demanda, às vezes, muito grande, né? Embora, sei lá, 30, 40 convidados, mas essa parte organizacional, né? De ir lá, montar a mesa, a gente consegue, sim. No Tudo caso, que é com as nossas conversado, coisas, né? com os seus Mas itens. tem empresas aqui que alugam. Eu já Tem fiz matéria empresas aqui que em alugam. João Pessoa, e Tem, em todo lugar. pronto, que é voltada só para essa parte de Vários locação. itens e temáticos, inclusive. Se você quiser Temáticos. fazer com temas e tal, aí Isso. eles têm. Coisa Tem uma boa, gama né? muito grande. Que maravilha. E aí eu queria também que a gente falasse um pouco disso, daquela coisa de usar o que a gente tem de melhor. Porque às vezes lá em casa tinha esse hábito de Ficar guardando. guardar as coisas boas para visita. Não guarde nada. As coisas boas têm que ser Eu aprendi usadas. que a gente tem que compartilhar isso com nossas pessoas mais chegadas mesmo. Nossos A Nosso melhor dia a dia. visita seja você. Sejamos nós. Porque a louça ficava Seja lá, ó, nós. juntando teia de aranha e você terminava que não usava. E no dia a dia servindo um copo feioso na família. Não pode, Justamente. Vamos Justamente. tentar trazer verdade. aquilo Mas de eu acho melhor. que o pessoal antigo tinha muito isso. Não era nem só com louça, mas era Era assim, com tudo. toalha, né? Com Era. lençóis,
Minha mãe tudo, tinha ficava isso, tudo é. guardado. Hoje eu tô lá, tirando é. tudinho dela. Eu, Tô botando tudo Tudo pra pra fora. eu parei com isso. Eu agora vou comprar um sapato, já saio com ele da loja. Tem que Não, usar, para né? com isso. Eu também. Mas já tive muito disso. Quando eu me mudei de Mato Aham. Grosso do Sul, quando eu vim embora para cá, eu dei todo o meu material de cozinha, eu não vendi. Acredito. Aí quando eu fui desfazer, como eu tinha taça. É. Como eu tinha taça, como eu Guardada, tinha... né? Guardada. Eu tinha muita coisa também. Por que eu fazia aquilo, né? Justo. Por que eu fiz Eu aquilo? tinha uma cristaleira cheia de louça lá. Silvia? Hoje eu não tenho mais cristaleira e desfiz de tudo, tá me fazendo falta, não. Então, hoje, lá em casa eu também tenho, né? E compacto desse mesmo pensamento, essa mesma prática. Comprei uma louça nova, eu vou usar agora. É pra usar agora, vai guardar pra quê? Se a gente mesmo que tem que se valorizar, nós somos especiais, é meu filho, é meu esposo, é minha irmã, nós mesmos, até uma mesinha solo, né? Eu tô fazendo meu devocional, eu faço lá minha mesinha posta. Como é bom, É né? muito diferente, tem um toque diferenciado ali. Então, é você fazer a diferença mesmo, sabe? Você se posicionar. Quando eu falo de posicionamento, é justamente isso. É dizer assim, não, vai ser tudo novo agora. Porque é um Novas momento práticas. tão importante, né? Quando a gente, Com às vezes eu sei certeza. que a gente não consegue, quando eu trabalhava mesmo, eu não tinha tempo, às vezes tomava um café Justo. De qualquer hoje, jeito, né? Hoje, graças a Deus, eu agradeço tanto a Deus hoje que eu tenho meu tempo de tomar meu café da manhã com calma, porque eu sou bem lenta. Então eu gosto de degustar, de fazer, sabe? Às vezes boto uma musiquinha. Também adoro, é desse jeito. É assim, esse é um momento que eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas pelo menos uma das refeições, se a pessoa puder fazer, faça. E faça com carinho, né? Que isso é muito bom. Isso. E aí, Juliana, aí você pode orientar, né, no caso, sobre posicionamento, já que a gente está falando isso, para quem consegue fazer arranjos, colocar alguma coisa, uma florzinha, isso dá um toque especial, né? Para quem pode fazer, é sempre bom, né? Com certeza. E hoje, até em casa, né? Aí eu olho assim para os portas guardanapos, aí eu olho assim para o meu jarrinho da mesa, tá lá. Não vai ser só porta guardanapo, vai ser um arranjinho ali, pronto, faz a diferença. Tá lá, tava sem nada, então já deu o quê? Floriu a casa, não é verdade? Então a gente, é só usar mesmo a criatividade, você dizer assim, não, dá para fazer alguma coisa ali, e usar mesmo e praticar, dizer assim, eu vou fazer e fazer, pronto. Não ficar esperando para amanhã, para data, né? Com carinho. É isso mesmo. Olha, a gente já conversa mais um pouco, a gente pode trazer uma reflexão agora, Deise? Vamos. Para nos alimentar. Não é? Vamos falar de mesa. Ai. É muito interessante, né? Então, em Lucas 7, a partir do versículo 37, diz assim: naquela cidade. Não, 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata, o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que mais foi perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus.
Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de me beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os teus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vai em paz. É muito interessante essa passagem. E eu quero frisar um pouquinho na mulher, né? Ela é uma pecadora, mas aqui não vai dizer qual o tipo de pecado. Se ela era prostituta, se ela era ladra, o que ela era. Não era importante. Ela era pecadora, ela tinha uma péssima fama. Então, ela é uma mulher de má fama, uma mulher pecadora, uma mulher excluída, uma mulher desesperada, uma mulher oprimida. Essa mulher de má fama entra na casa de um fariseu que recebia uma visita muito ilustre, Jesus. E naquela época, quando se dava uma festa, um banquete, era muito comum as pessoas deixarem os portões abertos e as pessoas que passavam podiam entrar e ficavam por ali. Mas ou ficavam ali junto aos convidados, né, olhando tal, mas com certeza uma mulher como aquela, com aquela fama que ela tinha, ela jamais entraria na casa de um fariseu. Eles jamais deixariam ela entrar. E eu quero também falar desse fariseu, né? Muito observador ele, né? Os fariseus, eles se consideravam guardiões, eles se sentiam ameaçados por Jesus. E eles eram muito coisas com a lei, né? E ele julgou a mulher por derramar aquele perfume tão caro nos pés do Senhor Jesus. Ele questionou se Cristo soubesse, mas ele não sabia que ele era onipotente, onisciente, onipresente. Logo ali ele já pergunta, não é? Ele falou: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele pensa e Jesus fala, porque o Senhor, ele conhecia o pensamento, né? Ele conhece o pensamento de cada um que está ali. E joga a parábola para ele. Quem mais amou? Quem mais foi perdoado? Quem devia mais? Quem devia menos? E aí ele vai falar que aquela mulher, ela chegou ali num estado muito deprimente. Ela era uma mulher excluída, uma mulher pecadora, uma mulher de má fama, uma mulher que ninguém queria. E você imagina, ela ouviu dizer que Jesus ia estar ali, porque Jesus tinha uma fama, né? Uma fama de um homem que fazia curas, curava, uma pessoa que demonstrava amor. E eu acredito que ela, ao chegar naquela casa, naquele momento, ele estava à mesa. Olha que interessante. Só que a mesa, na época, não era assim. Era uma mesa no chão. Por isso os pés dele estavam para trás. Eles se colocavam, se apoiavam e os pés para trás. E ali ela começa a fazer aquele ritual, lavando os pés, chorando. Aí você imagina comigo, qual seria a dor daquela mulher? O que levou aquela mulher chorar tanto ao ponto de molhar os pés do Senhor? Você imagina o quanto ela chorou, o que oprimia ela, o que prendia ela, qual eram as cadeias que tinham na vida dela, qual era a opressão, o que ela sentia naquele momento. E quando ela chega ali, não diz se ela era pobre, se ela era rica, diz que ela tinha um vaso de alabastro e dentro o melhor perfume, o melhor nardo, a melhor mirra, caro, caríssimo,
tão caro que quando ela jogou nos pés, o fariseu lá, dono da lei, né, se achando, ele questionou. Também por aquilo ser um perfume caro. E ela não se importou. Ela derramou nos pés do Senhor. Eu imagino que enquanto ela chorava, enquanto ela secava, enquanto ela derramava aquilo que angustiava, aquilo que oprimia, aquilo que prendia, aquilo que maltratava, aquilo que estava dentro dela como um bolo, aquilo foi saindo, somente de tocar ali no Senhor, somente de estar ali com Ele, somente de sentir, não é, a presença do Senhor ali. Então, naquele momento ali, ela se derrama, ela se joga, ela se lança, ela não se preocupa se ela vai ser tirada dali, se ela vai ser jogada lá fora, se ela vai ser espancada, se ela vai ser apedrejada. Ela precisava se livrar daquela dor, ela precisava se livrar daquele peso que ela traía, que ela trazia, e só aquele homem que estava ali poderia tirar aquilo do ser dela. E quando ele fala aquilo para o fariseu, e aí ele fala, não, o que mais devia, né? O perdão foi maior. E ele fala, então, quem muito amor dá, o perdão vai ser muito maior. E quem pouco amor dá, ele não vai ser merecedor. Interessante que talvez o fariseu não se achava um pecador, ele não se achava que precisava ter perdão, talvez ele não se achava isso. Mas ele falou, você não me beijou, você não lavou meus pés, você não derramou azeite, você não lavou as minhas mãos, não me deu água. Ele recebeu Jesus ali, com certeza, para questionar, para ficar de olho, para julgar. Porque é isso que eles faziam com Jesus. Ela não. Ela recebeu Jesus ali, com todo o pecado dela, com amor, com gratidão. Aquilo era uma gratidão. Ela foi com gratidão, com submissão, ela se humilhou, ela se prostrou ali diante de Cristo. E ele olha para ela e fala o quê? Filha, tua fé te salvou. Olha que coisa linda. Ele salvou aquela mulher. Ele jogou a parábola, ele voltou para ela e falou, a tua fé te salvou. É isso que Jesus faz. Quando você se aproxima do Senhor, caído, arrebentado, destruído, maltratado, excluído, largado, aquele que ninguém mais dá valor. Quando você chega diante da cruz, diante de Cristo, ele te recebe, ele te abraça, ele tira esse jugo pesado, ele troca por um jugo leve. Ele ainda tem esse poder até hoje. Ele tinha lá, ele tem hoje e ele terá eternamente. Cristo tem poder para perdoar pecado. Cristo tem poder para livrar você das suas algemas, das suas amarras, das cadeias que te prendem. Cristo tem poder para libertar você da opressão, para libertar você da mágoa, do rancor, da fúria, da ira, dos traumas, daquilo que você traz desde criança. Cristo quer te libertar, como ele libertou aquela mulher. Agora veja, ela teve uma ação, ela foi até ele. E você, o que você está esperando? Vá a Cristo hoje. Vá a Cristo hoje. Porque Jesus Cristo, ele liberta, ele te salva e ele te leva para morar no céu. Jesus Cristo é o Salvador. Aquela mulher recebeu, aquele homem recebeu Jesus, fez um banquete para Jesus. Ele entrou na casa dele, aquele homem, e saiu, e aquele homem continuou um fariseu, observador das leis. Que isso também nos diz? Que às vezes a gente fica preso, sabe em quê? Religiosidade. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Você pode ter nascido assim, pode ter crescido assim, mas você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua história. Quando você dá um passo para Jesus, aceite Jesus na sua vida, porque ele transforma, como ele transformou a vida dessa mulher pecadora. Que nessa meditação
você também seja liberto e dê um passo para Jesus. Um beijo. Até a próxima. Amém, amém. É isso. Ô, Silvia, deixa eu só retificar aqui que eu disse que o escritor de Educando Meninos e Educando Meninas e também Educando Crianças Geniosas era Ted Tripp. E, na verdade, Ted Tripp, ele escreveu Pastoreando o Coração da Criança e Ensinando o Coração da Criança. Também são 2 livros que ele escreveu, que também é muito bom que os pais leiam. Mas quem escreveu Educando Meninas e Educando Meninas foi James Dobson. Eu queria só retificar, porque às vezes as pessoas vão procurar, né? Tem no Mercado Livre, viu, esse livro. Eu já vi E ele na é muito livraria. edificante. É. Boa dica, boa dica. E outra dica também importante que a gente recebeu aí da Juliana também, sobre esse carinho que você deve ter. Eu tenho, inclusive, homens e mulheres, né? Porque a gente fala como só as mulheres devem fazer isso, Mas mas os não. homens também podem ter esse papel, revezar com sua esposa, Com ou certeza. fazer esse gesto de carinho, que é algo simples, mas que a gente sabe que ali também está a mão de Deus quando você faz algo com carinho para sua família, né? Tem uma frase até que eu achei muito bonita que fala assim: todo chamado começa dentro da sua casa, e a gente muitas vezes está muito preocupado com as obras na igreja, com o trabalho da igreja, Com o né? externo, né? E às vezes a gente relaxa dentro de casa. Verdade. E esse trabalho tem que começar em casa. Que você puder fazer, né? Que as pessoas puderem fazer para tornar esse momento mais importante, de família, de olho no olho mesmo, de comunhão. Então, façam, que é um passo de sabedoria aí, com certeza vai trazer Com frutos, certeza, não é isso? Silvia. Com certeza. Vamos dar dicas para quem quer conhecer mais você, além de boa instrutora aí de mesa aposta, ela é uma boa corretora de imóveis, então vocês que estão interessados em imóveis também, já vai o pacote completo, é o imóvel Completo. junto com a mesa aposta. Coisa maravilhosa. Maravilhoso. Pode repetir seus contatos, como é que as Ai, que pessoas bom. acham você na internet. Pronto. As redes sociais. Nas redes sociais, né? O meu Instagram da corretagem, né? Como corretora é o @corretora Juliana Silva. E tem o meu Instagram voltado só para o lar, né? Lar Família, né? E Mesa Posta, que é o Doce Lar da Julie. E você também pode colocar lá o @Mesa Posta, Amor e Lar. Amore com Y no meio, né? Lar, tudo coladinho. Que fala justamente sobre amor voltado ao lar. Então tem mais de um Instagram ou não? Só São um? 2. São 2 de mesa São posta. 2. Não, é um. Um de Desculpa, corretagem. gente. Um só para corretagem e o outro é o Mesa Posta Amor e Lar. Mas Que uma é o mesa de do- banho? Não, É Mas mesa não tá posta, atrelado amor ao e lá. Amor e Lar Oficial. Isso. É porque tem o Doce lá da Julie, que é o canal. Canal no Eu YouTube, acabei, né? canal no YouTube. Pois canal no é, eu YouTube. achei muito bom e dou os parabéns a você, vi que você é uma mulher de Obrigada, Deus, tá Silvia. Muito levando sua obrigada. filha aí para esse Glória a caminho. Deus Que bom, por isso, que né? bom, A porque gente- isso vai trazer, com certeza, memórias, né, afetivas, que a gente, hoje, quando a gente já está nessa fase, a gente sente falta disso. Eu lembro da época da minha avó, por exemplo, quando ela estava viva, que a família se reunia em volta da mesa. Então era tão gostoso isso, que fica na memória, né? Com Era as certeza. tias, as primas, os Isso, primos, tudo uma reunido, delícia porque minha esses avó, momentos. ela trazia isso. Depois que minha avó morreu, aí Cada um foi pro seu dispersou, lado, então, né? A mesa é uma coisa É assim, marcante. afetiva e marcante. Isso. Natal, na nossa casa, meu pai arrancava uma porta, qualquer porta. Aí botava em cima, a menina fazia aquela mesa Mesa Eu enorme. acredito. Aí pensa, tinha tudo ali. Tinha tudo. Que alegria, que alegria. Tem o principal, né? Que é o amor. É. É verdade. A gente É. tudo pequeno, né? 7 filhos, aí vinha minha tia, vinha minha prima. E o nosso Natal, os nossos natais eram inesquecíveis. Inesquecíveis. Pra você ver como marca. Marcaram mesmo, É, sabe? é isso aí. Ficou muito marcado o Natal, que meu pai fazia isso. aquilo. Isso aí. Pois é, gente, foi muito bom conversar sobre isso. Amei. Foi maravilhoso. a Juliana. Eu ia explorar mais Obrigada. um pouquinho para dar outras dicas, mas vão lá no canal dela, que com certeza eu vou também dar uma olhada a mais. Eu já Fiquem à vi que é vontade, bem sejam bonito. bem-vindos por Para lá. aprender até a fazer uma mesa mais arrumadinha lá em casa. certeza.
Eu tenho um jogo também desse livro, não vou nem deixar de falar que Não, senão, faz o seguinte. senão a minha cunhada me mata, porque ela também faz esse jogo americano de vou convidar vocês duas, principalmente para vocês Bota tomarem a um mesa café pra com a mesa posta. Porque é tão lindo. Ela fez com uma bordazinha de rosinhas. Ai, O jogo americano, a coisa mais linda do mundo, ela me deu de também tem um dom presente. precioso. Ela tinha um Instagram no WhatsApp, agora ela é Shalom Doce, está fazendo doce, deixou mais essa arte daí. Mas ela fazia tempo de Natal, ela fazia jogo americano, vermelho de Natal, prendedorzinho de cortina, de Mamãe Noel, Papai Noel, assim, lindo. arrumado em cada Tem coisa linda. E um mimozinho desse, né? Você faz a diferença, é o que você estava dizendo aqui. Porque é feito à mão, né? Então, aqui requer o quê? Tempo. Enquanto eu tô fazendo esses jogos americanos, a minha mente, ela tá ali parada. E muitos aceleram, né? A minha não, ela para, ela pensa, ela reflete, ela surgem mais ideias. Eu paro, reflito até numa palavra mesmo, né? Eita, meu devocional amanhã vai ser. Então, assim, é muito saboroso. Tem um que a mais, sabe? Não é simplesmente só. Aí meu esposo fala assim, Juliana, tu já tá. Tu já tá aí, mulher. Eu disse, tô aqui. Refletindo. É Tô aqui na minha terapêutico também, né? tô aqui na minha terapia. Então, assim, Que o pessoal bom. olha pra mim, muito jovem, né? Eu disse, meu Deus, é uma jovem senhora. Se eu amo ser essa jovem senhora, eu Uma amo. sábia jovem Que como coisa você, linda. né? A pessoa nasce para isso. Nasce pra isso, eu Lá, nasci pra isso. Olha, lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, tem uma amiga chamada Tatiana. E ela começou a fazer mesa posta. Ela recebeu muitos testemunhos de famílias restauradas. E ela, de vez em quando, ela toma café da manhã. Até hoje ela põe a mesa para ela, para a filha e para o marido. Isso. Sabe? Sol, chuva, vento, a Pode mesinha tá o dela tempo que tá for, posta lá. Eu é, acho lindo é. isso. Um beijo, Tati. Gente, obrigada mais uma vez, Juliana. Foi Obrigada um a prazer te vocês. conhecer, viu? Uma Prazer bênção todo pra meu. gente também. Foi muito bom. As meninas, sempre bom estar com vocês. Até o Também próximo. achou. Para nós também. Vou estar aqui de ativar lá o O sininho. sininho, tá? Deixa um joinha, um likezinho para nós três aqui, nós E, quatro, com a nós nossa quatro. convidada com essa mesa tão linda que trouxe aqui. Verdade. Se inscreva no canal e o mais importante, compartilha. E comenta também. Diz o que, é que Ah, você faz na é? sua casa. Sim, Diz assim, se olha, na você minha casa eu faz. faço assim, tal. Experiência, né? E dê sugestões também de temas que você quer ouvir. A gente pode até chamar aqui o Masterchef e tal, né? Dê sugestões que você quer ouvir, para a gente procurar atender com todo amor e carinho na nossa mesa posta. É isso. Legal. Deus abençoe Verdade. vocês. Deus abençoe Amém. você que está do outro Tchau. lado. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.